Lindeza, bom dia! Estamos começando aqui mais um episódio do nosso quadro Leitura dos Fazedores, onde a gente está lendo juntos o livro Brand e Design, da Sandra Ribeiro, contando a estratégia na criação de identidades de marca. Estamos vendo algumas coisas do período histórico, de como o branding veio parar aqui no Brasil, quem foram os pioneiros, o que é de fato o tal do branding, né? Cada um dos profissionais deu seu parecer diante do conceito do que significa o branding, mas o que todo mundo concorda é que o branding, esse ING aqui, ó, é um gerúndio, sabe? Doing, what are you doing? O que você está fazendo, né? Singing, né? Cantando. Então, o branding é uma coisa que está acontecendo, você está fazendo, ela está em movimento. E ele é como uma gestão da marca, do que acontece com os ideais da marca, com a psicologia da marca, com a voz da marca. Isso é o tal do branding, é um consenso entre o pessoal. Vamos continuar a nossa leitura. Se você perdeu os outros episódios, após terminar aqui essa live, você pode acessar o nosso canal do YouTube, tem todos os outros episódios, está bem legal. Falamos sobre bastante coisa interessante. Um dos mais experientes profissionais de design em atividade no país, Lincoln Sereghini, teve o primeiro contato com o branding no ano de 1999, sem saber ainda que a atividade tinha esse nome. Na época, seu escritório estava trabalhando com clientes multinacionais, dos quais ele recebeu um brand book. Um brand book é um livro de aplicações, missão, visão e valores, alguns exemplos de como a marca surgiu, né? Tem bastante coisa no brand book, é muito legal. Eram materiais oriundos das matrizes dessas empresas fora do país, e diferente dos manuais padronizados das marcas ou manual de identidade visual que se desenvolviam no Brasil. Algo muito mais completo e totalmente novo para ele como diretriz de construção de uma marca. A partir daí, o designer começou a investigar e estudar por conta própria o que se fazia fora do país nos projetos de identidade de marca. Segundo Sereghini, o branding começou no exterior por volta de 1992, com Wolf Olins e outros designers ingleses. Já no primeiro contato do designer e professor Marcelo Bicudo com um projeto de branding, foi na agência de publicidade em que atuava, quando teve a oportunidade de trabalhar com a consultoria Timos Branding, do publicitário Ricardo Guimarães. Essa foi uma experiência muito rica para ele, pois Bicudo participava de reuniões organizadas pela Timos como membro do comitê de branding do Banco Real, cliente da sua agência. Por coincidência, como fornecedor do banco, Bicudo reencontrou os manuais de identidade corporativa desenvolvidos por ele próprio na ocasião em que trabalhou na Candoro Martino. O designer afirma que pôde perceber na prática quanto aqueles manuais eram pouco flexíveis no que se refere à aplicabilidade da marca. Bicudo entendeu que para conseguir operar o branding como gestão e sobretudo como manifestação da marca, é preciso ter uma experiência interdisciplinar na ponta final. A experiência de trabalhar com Ricardo Guimarães proporcionou ao designer um grande aprendizado sobre a metodologia, ética e estética e cultural da marca pela visão do branding. Olha o caminhão! Que era diferente daquele que o designer e arquiteto possuía até ali. Os comitês do banco geravam uma vivência muito rica, pois deles participavam diversos tipos de empresa, de designer, publicidade, arquitetura corporativa, arquitetura do ponto de vista de venda, eventos, endomarketing, ativação, promoção, dentre outros. E o gestor do branding tinha como missão integrar as diferentes linguagens para que ficasse alinhada a essência e o código da marca do Banco Real. Não sei se vocês se lembram do Banco Real. O Banco Real eu acho que não existe mais. Existe mais Banco Real? Acho que não sei. Ele é pique o Banco do Brasil, das antigas, cheio, tem aquelas Banco Real, né? E o brand era fazer a gestão de tudo isso, desde o interior dos bancos, das agências, até os flyers que ficam lá
nos guichês, até os comerciais de televisão e etc. O branding é a gestão de tudo isso, então é necessário esses comitês para todo mundo falar a mesma língua, por assim dizer. Tá. Em meados da década de 1990, o designer carioca Ricardo Leite, diretor do então escritório de pós-imagem design, ainda não trabalhava com projetos estratégicos. A necessidade de um reposicionamento foi despertada em 1997, quando participou de um evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, no qual um grupo de agências inglesas de design apresentou seu trabalho ao empresário brasileiro. Do evento participaram as agências Wolf Olins, Conran Design Group e Mary Studios. O designer ficou impressionado ao perceber que nas apresentações dessas agências pouco se falou sobre design, falou-se sobre negócio. Foi genial, porque aquilo me mudou, deu um nó na minha cabeça. Ele lembra que pensou isso na época. Eles estão totalmente certos. A gente está aqui sem vender design. A gente está vendendo design. A gente chega lá e fala da tipografia, a gente fala da cor, a gente fala do resultado do efeito, não sei o que. O empresário, ele só quer saber o seguinte: vai dar resultado? Não vai? Vai me trazer benefício? Em quê? O que tem que vender para eles é outra coisa, não é design. Isso foi dito em 2012, né? O pessoal já tinha uma outra cabeça. E hoje em dia é a mesma coisa. Se você está no negócio de vender post, de vender logo, de vender... Não vai dar certo. O empresário, ele quer comprar resultado, né? Você quer comprar resultado. Assim, Leite, por conta própria, imergiu em leituras, pesquisas e estudos para aprender a vender o design de maneira mais alinhada às expectativas e interesses dos clientes. Os estudos o levaram à reflexão, que resultaram no livro Ver e Compreender, um modo de tentar organizar e explicar para ele próprio e para seus clientes a atividade que o designer fazia. E o pós-imagem design reposicionado transformou-se em Crama Designer Estratégico. Crama Design Estratégico. Essa mudança não se refletiu apenas no nome da empresa, mudou a proposta de serviço e, consequentemente, o porte e a estrutura do escritório. A empresa deixou de ser uma agência de design gráfico com cerca de 15 pessoas para incorporar uma equipe de profissionais de atendimento, estratégia, redação, arquitetura, motion design, web design, design de produtos, que atualmente contabiliza cerca de 60 pessoas em um time multidisciplinar. Nesse sentido, apesar de o design já, de certa forma, uma atividade multidisciplinar, é correto afirmar que a inclusão do branding demandou a composição de equipes multidisciplinares na rotina dos projetos para proporcionar nova forma de elaboração de pensamentos em busca da solução ideal para a construção da essência e da estratégia da marca. A maioria dos designers entrevistados afirma que a inclusão de novos profissionais, como sociólogos, antropólogos e profissionais de planejamento estratégico, dentre outros, em suas equipes se fez de forma pontual, conforme a necessidade de cada projeto. Alguns escritórios com estruturas maiores, como a Future Brand, da Ana Couto, Tátil Design, Epigram e Get Design... a Future Brand não é da Ana. Future Brand e Ana Couto Branding. Eu acho esquisito você colocar seu nome na empresa, Gustavo Designer. Contam com profissionais especializados para compor departamentos internos de planejamento e estratégia de branding. Além das equipes de design, a equipe da Epigram, de Marcelo Bicudo, é composta em sua maioria por profissionais formados em publicidade e design gráfico, mas dispõe também de redatores e profissionais de planejamento com formação em marketing e ainda desenhistas industriais que começaram a trabalhar com o design thinking, além de arquitetos e profissionais especialistas em tratamentos de imagem. Aqui um adendo de minha parte. Vocês repararam que as pessoas que têm contato com o branding, com a metodologia de gestão de marca e etc.,
começa a aumentar a equipe, aí você pensa... lembrete de beber água. Obrigado, Alexa. Aí você pensa, minha equipe sou eu e meu notebook. Não consigo fazer isso. Mas aqui no livro e no nosso dia a dia a gente repara o seguinte, não é que você aumenta a sua equipe para atender mais clientes, é que conforme você começa a atender bem um cliente, você fica impossível de não crescer. Ele vai te falar de você para outras pessoas vão ver que tem coisa acontecendo na rede social dele e vão te chamar. E aí sozinho vai chegar uma hora que você não consegue mais atender. Aí ou você estaciona ou você aumenta a sua equipe. E é isso que acontece quando você faz o planejamento e aumenta do jeito certo, saca? Você capta clientes e aumenta a equipe para oferecer um serviço de qualidade para esses clientes, que vai vir mais clientes, e você aumenta a qualidade e vira-se um círculo até que você chega na equipe perfeita, as pessoas que conseguem atender todo mundo sem afobação, e você começa a selecionar cliente, saca? Porque eles não param de aparecer, não para de aparecer cliente. Você que tem que começar a fazer uma gestão disso daí. Falar, esse cliente aqui, ele é o meu cliente? Não. Então eu vou indicar ele para outra pessoa. E aí aumenta-se seu networking, etc. Já as equipes da Hyundai Corporate Design, da PVDI, da OS Design e do Canduro Associados, são predominantemente compostas por designers e arquitetos. Recentemente, esses dois últimos escritórios contrataram profissionais de mercados oriundos de consultoria de branding para desenvolver o trabalho de estratégia nos projetos em que esta é requerida. Viu aí? Quando precisa. Portanto, a difusão internacional do branding no campo do design fez os designers brasileiros e os clientes perceberem a necessidade de introduzir uma nova prática em seus projetos de construção de identidade de marca para alinhá-los a uma tendência mundial do mercado. O que, enfim, se observa é que o início dos anos 2000, os conceitos e fundamentos teóricos da gestão de marcas começaram a ser incorporados à metodologia dos designers brasileiros, de forma autodidata e, em alguns casos específicos, por meio de parcerias operacionais. Um novo profissional. Nas entrevistas, buscou-se saber o perfil do profissional e os conhecimentos necessários para que os designers atuem em um projeto de branding. Para Hugo Kovadlov, em geral, falta ao designer brasileiro um maior conhecimento sobre algumas disciplinas ligadas ao marketing, ao mercado, à gestão de negócios e ao negócio. Muitas vezes, afirma o designer, em um processo de construção ou gestão de marca, a interlocução do designer se dá diretamente com o presidente das empresas e o profissional precisa ser capaz de dialogar com esses líderes, iluminando as questões com sua visão multidisciplinar e contribuindo assim para o processo da gestão da marca. Ou seja, quando você começa a elevar o seu nível, né, nós não estamos mais falando de criação de logotipo, nós estamos falando de branding, né? Então você vai falar com gente mais elevada, e aí o diálogo é diferente. Não que você tem que falar difícil, mas você tem que ter noção, você tem que envolver a pessoa e capturar a atenção dela para ela ter uma percepção de valor mais interessante do que você faz. Porque um cara que vai pagar um projeto de branding, ele não vai te pagar 50 contos, saca? É um valor bem mais alto, e aí você precisa mostrar o valor disso pro cara falar, é isso aí, cara, é isso aí. Ana Couto concorda com essa afirmação e entende que falta aos designers uma visão de marca enquanto gestão do negócio. Os designers saem da faculdade com pouca visão de negócio, de que a marca precisa ser um ativo real e gerar valor para o acionista. Além da visão de negócio, ela considera importante o estudo de outras disciplinas, como cultura geral, para obter um melhor entendimento das questões do branding. Ana relata que ela mesma, desde cedo, quando ainda cursava a faculdade de design, sempre teve interesse em estudar e conhecer mais sobre filosofia, antropologia e artes plásticas. Participava de grupos de estudo de filosofia e fazia cursos livres nessas áreas, além de ter cursado por mais de 2 anos a faculdade de antropologia. Tais conhecimentos enriqueceram o repertório teórico dessa profissional e facilitaram o seu trânsito para o contexto do branding. Já a Marca Antônio Amaral Rezende
ex-diretor da Candura Associados, declara que sua formação acadêmica ligada às ciências da comunicação e seu conhecimento de disciplinas como filosofia e linguística contribuíram para que ele acrescentasse um diferencial conceitual aos projetos de identidade de marca do escritório desde o início de sua participação. Mais recentemente, passou a estudar também psicanálise, principalmente Freud e Lacan, para ampliar seu repertório e visão crítica do mundo, aperfeiçoando sua formação para o trabalho de branding. Ou seja, nem só de design vive o designer. Marcelo Bicudo ressalta a importância dos cursos de pós-graduação em branding para capacitar os designers e atuar nos projetos de construção de marca com base nessa disciplina. Para o professor, e aqui entra uma coisinha, tá? Se você não tem formação em marketing, não significa que você não pode trabalhar com marketing. Se você não tem formação em design, não significa que você não pode trabalhar como designer. Vai da sua vontade. Você vai conhecer gente, você vai fazer especializações, você vai fazer treinamentos, que você não pode parar de aprender com as pessoas e de colocar em prática e de ser sincero quando você for vender o seu serviço. Por que eu tô falando isso? Esse cara que tá falando que é muito importante pra caralho, você tem uma pós-graduação, ele é professor. E aí entra aquela coisa de martelo de Maslow. Para quem tem um martelo, todo problema é um prego. Então, para esse cara, como ele é professor, né, de pós-graduação, para ele, todos os problemas do design se resolvem com uma pós-graduação. E aí que entra essa, né? Nem sempre. Às vezes tem muita gente formada aí que é ruim. Mas ruim mesmo, assim. Os caras... Ainda no contexto da capacitação dos designers que atuam com branding, é importante registrar a existência do primeiro curso de pós-graduação em branding do Brasil, nas faculdades integradas do Rio de Janeiro e em São Paulo, fundado pelo designer e professor Antônio Roberto de Oliveira. Após a conclusão do mestrado, Oliveira seguiu aprofundando os estudos sobre branding e, em 2001, teve a oportunidade de estruturar e montar o programa de pós-graduação. Segundo o designer, o primeiro projeto pedagógico do curso contemplava muito design, pois, para ele, era muito claro que o branding estava ligado ao design. O curso possuía poucas disciplinas de estratégia, incluía design gráfico, design de produto, design de ambientes. A primeira turma já contava com muitos designers e também profissionais do marketing. O corpo docente era formado por importantes designers brasileiros como Kovadlov, Seragini e Aflalo. Só gente com nome maneiro, né? Como que é seu nome? Aflalo. Cara... E isso contribuiu para que o curso adquirisse uma reputação positiva desde o início. Recentemente, a grade curricular do curso foi alterada e passou a detalhar melhor o processo de estratégia de marca, entendendo o processo de branding como um todo. Agora o aluno conhece as etapas de pesquisa, estratégia, plataforma de marca, design, missão, visão, valor e ainda aprende sobre análise semiótica e tudo que estiver ligado ao marketing de estratégia da marca. Em meados da década de 2000, Oliveira já havia se consolidado como um importante especialista em branding no Brasil e logo começou a fazer consultorias e programas de capacitação para designers e escritórios de design brasileiro. O PVDI, escritório carioca fundado por Aloysio Magalhães, é até hoje dirigido por dois designers da geração pioneira, Rafael Rodrigues e Nair Paulo Soares. Foi uma das empresas que enviaram a São Paulo designers de sua equipe a fim de capacitá-los no desenvolvimento de projetos que envolvessem a estratégia de branding. Oliveira entende que a metodologia para o branding não é única e vai migrando, mudando de caso e se adaptando à linha de conduta de cada profissional. Segundo ele, existe uma trajetória comum da pesquisa, investigação, estratégia, desenvolvimento do design e experiência de marca. Esse processo se sobrepõe e adquire mais valor ao ser associado à experiência profissional do designer que o conduz. Para a maioria dos designers entrevistados, a metodologia adotada em seus projetos de construção de marca
É um misto entre o que aprenderam e estudaram sobre o branding, branding. A própria prática anterior a esse processo Alguns escritórios registraram metodologias próprias com nomes exclusivos como método Krama, por Krama Designer Estratégia, o Brands, Habitat de Marca, Brental, e as quais serão brevemente comentadas a seguir. Que legal. Norberto explica que assim como o design, o branding é uma atividade projetual. Segundo ele, a Brands é adotada em todos os seus projetos de construção de marca, como um método racional, sistemático, no qual ele apresenta ao cliente uma matriz com todas as etapas do projeto e as justificativas técnicas e racionais que o conduziram ao entendimento das soluções propostas. Aqui, Brands, né, que é tipo uma mistura de brain, do cérebro, e brand, do branding, é um método como ele aplica o branding nos clientes do escritório dele. Que é um puta nome ruimzão, só deu certo porque ele é famoso. No início dos anos 2000, já dominando o processo de gestão de marcas integrado ao campo do design, Lincoln Seraghini e seu então sócio Sérgio Guardado, um nome lindo, escreveram um artigo sobre branding publicado na revista ESPM, cujo o título era Habitat de Marca, o Branding Brasileiro. O texto explicava os principais conceitos sobre branding e apresentava esquematicamente a metodologia do habitat de marca, desenvolvida desde então pela Seraghini Farné Guardado. No artigo, os autores definiram o conceito da metodologia. O pessoal precisa de uma aulinha de naming, né? É uns nomes ruins de falar, não pega na mentalidade do cliente. O nome do escritório do cara de branding, de marca, é Seraghini Farné Guardado. Parece nome de time de futebol, sabe? Habitat de Marca é um programa de construção e expansão contínua da marca. Cuidar do habitat é criar e proteger e expandir o território de ação da marca. Cuidar do habitat é zelar para que cada expressão da marca seja uma afirmação criativa da sua ideia original, um instrumento de sua estratégia de conquista. Excelente, excelente. E aqui, ó, tem um diagramazinho mostrando como funciona, tá? A metodologia é incrível, os conceitos são incríveis, né? Mostra aqui a marca, conceitos, expressões, estratégias, e aí puxa tudo para o brand equity, que é o valor da marca. Sensacional, muito bom. O designer Marcelo Bicudo declara que a atuação com o brand impulsionou a Epigram e a fazer uma série de pesquisas para separar o entendimento do que é classe social e do que é comportamento de consumo. A empresa passou a trabalhar com o conceito de clusters comportamentais e criou um framework próprio de trabalho denominado Betrayal, uma junção de termos de branding. Aí aqui, depois de falar retail, tá aqui, ó, retail, ou seja, branding para o varejo. A autora é brasileira, as empresas são brasileiras, eu não entendo por quê. Fica complicado. Resultado da experiência de sua equipe com criação de ambientes para arquitetura comercial, comportamento de consumidor, construção e sustentação de marcas e comunicação no ponto de venda. O designer não considera o Betrayal propriamente uma metodologia, porque ele é um processo totalmente adaptável às necessidades de cada projeto. É uma oferta estruturada de serviços de qual a empresa passa e se olha para a comunicação da marca de uma forma mais completa. Bicudo confirma que essa nova oferta abriu muitas oportunidades de mercado para a Epigram e estimulou fortemente o crescimento da empresa. Lógico.
Quando você começa a trabalhar suas estratégias de branding, você cresce. Estava conversando isso com a minha esposa hoje, durante o café da manhã. Ela falou, reparei que esse ano as vendas estão melhores que a do ano passado. Eu falei, lógico, você passou um ano trabalhando. Você passou um ano construindo sua marca, trabalhando, se divulgando. Lógico que vai estar melhor. Não é o tempo que te deixou melhor, é o que você fez durante esse tempo que te colocou lá mais pra cima. Não é não, Marzão? Com certeza. Te amo. Te amo. Já o método Krama foi desenvolvido por Ricardo Leite, aos poucos com base na metodologia tradicional de design, na sua experiência, da sua equipe ao longo dos anos. E aqui tem um diagrama mostrando como é que é o método Krama. Né? Ele começa por identificar as necessidades, pensar e propor soluções. E nessa parte de propor soluções, ele coloca a parte da emoção e dos resultados. Bem interessante, bem direto. Gostei. Os nomes mais citados pelos entrevistados como principais autoridades estudadas foram de Wally Ollins e David Acker. Esse Acker ele é um cara que conceituou muitos conceitos do marketing. Ele é super interessante. Eu vou trazer ele no futuro aqui para o nosso quadro. E como referência mais atual, a designer Winnie Weller e para Marcelo Bicudo, além de Ollins, o filósofo Wilhelm Flusser. É um importante autor para iluminar as discussões e conceituações dos seus projetos. Ele também se utiliza da semiótica discursiva como ferramenta para análise do comportamento de consumo e comportamento cultural, em um processo que ele chama de desmontagem semiótica. Que bonito, né? O cara é brasileiro, ele tem por referência uns filósofos, aí uma galera de fora, mas o processo que ele cria se chama desmontagem semiótica. Muito diferente dos outros pessoal ali, que é tudo em Gostei. Sobre as principais diferenças entre a metodologia de construção de marca com e sem a utilização do branding, Bicudo declara que atualmente a equipe grande, 60% a 70% do tempo de projeto é dedicado à estratégia. Por isso o escritório passou a se aproximar cada vez mais de uma consultoria para a criação de estratégia de conceitos integrados. Ele entende que, como o branding, a linguagem visual representa 30% de todo o processo de construção da marca, enquanto anteriormente, quando não se falava de branding, o percentual era de 100%. A contribuição da diversidade de formações. Também se realizaram entrevistas com profissionais de branding não oriundos do campo do design, para obter uma visão sobre a atuação dos designers em projetos de branding. Foram entrevistadas Lara Garcia Miloski, da Interbrand, Marcos Machado, da Top Brands, e Ricardo Guimarães, da Timus Brands. Segundo os administradores de empresa, segundo o administrador de empresas, Marco Machado, quando se fala em branding, há em pauta basicamente duas atividades estratégicas: definição de posicionamento e a arquitetura das marcas, no sentido de como se relacionam e explicam a oferta da empresa. Em torno dessas duas atividades centrais existem outras tantas, como design, atividade de comunicação e integração dos pontos de contato, atividade de criação do nome e pesquisa para avaliação da força da marca. Ou seja, ele entende que o design é uma atividade auxiliar ao processo de gestão das marcas. Machado critica a crescente quantidade de empresas de design que, segundo ele, dizem fazer branding sem entender completamente o que vem a ser essa atividade. Para ele, poucas empresas de design que entendem o que é branding estão tentando entregar um trabalho no escopo completo, ou pelo menos mais estratégico. Em sua opinião, a maioria continua entregando design do passado, menos compromisso, menos estratégia. O consultor entende que tanto as consultorias de branding como os escritórios de design que fazem brand possuem uma vulnerabilidade em sua atuação. As consultorias não possuem designers. As consultorias que não possuem designers têm como principal desafio promover a implantação e a integração dos pontos de contato. Já as empresas com foco e origem no design terão vantagem nessa fase, mas perderão
mas poderão carecer de uma visão maior de negócios. Ricardo Guimarães entende que o branding é uma abordagem de gestão, não é um serviço, nem uma ferramenta. Ele assegura que sua empresa faz a instalação do branding do cliente em sua cultura. Os consultores ajudam a criar as ferramentas e a capacitar as equipes e os parceiros dos clientes a utilizar esse recurso. O escopo é a gestão da cultura. Inclui, portanto, a identidade, linguagem, ética, estética, mercado, percepção de valor e etc. E o design gráfico é uma das 10.000 disciplinas de execução. Show! Laura Garcia Miloski, da Interbrand, percebe o branding como um design do pensamento. A jornalista afirma que em seu trabalho não basta ter um discurso estratégico, há que se criar o conceito, fazer diversas entrevistas e pesquisas e entregar um pensamento ao cliente. Para ela, a vantagem da consultoria de branding, que tem um departamento de design interno, é o designer conseguir tornar esse conceito tangível. Laura acredita que o ideal é colocar a equipe de design unida ao processo, participando de todas as fases do trabalho com toda a equipe. Isso seria muito raro de acontecer, porque em geral o designer ainda fica muito concentrado na criação, mas Laura ressalta que quando o designer entende a real necessidade do cliente, entrega-se um projeto muito melhor, mais completo e definido. Os 3 especialistas em gestão de marca concordam que o design é a ferramenta que concretiza e torna visível a estratégia proposta para as marcas em um processo de branding e que os designers, por formação, têm a vantagem de dominar o instrumento teórico e prático para transformar essa estratégia em algo real e visível. A inclusão do branding tornou-se um diferencial competitivo dos escritórios de design que adotaram em suas práticas. Todos os entrevistados, sem exceção, corroboram essa afirmação. Antônio Roberto Oliveira considera que o branding associado ao design tornou-se um diferencial competitivo para essa atividade, visto que anteriormente os clientes consideravam o projeto gráfico um embelezamento e agora encontram nele um valor maior, um valor agregado, além do visual. Ele comenta ainda que a postura do designer que trabalha com branding também mudou. Deixou de se apresentar como um artista criativo para expor um trabalho com metodologia, dados estatísticos e resultados de pesquisa, que revelaram um trabalho projetual, solidamente embasado em conceitos, estatísticas e conhecimentos. Nesse contexto, Serenghini declara que seu envolvimento direto no processo de gestão de marca com os clientes para disseminar os atributos e valores da marca na cultura interna do cliente e orientar o departamento de marketing. Assim, ele começou a ajudar as empresas a organizar seus comitês de gestão de marca e passou a fazer parte deles. Nesse processo, primeiro se forma o comitê estratégico, depois nascem os comitês temáticos de marketing, de experiência do consumidor, de recursos humanos, de inovação, de responsabilidade social e ambiental e qualquer outro. O escritório participa de todo o processo de gestão e elaboração de uma marca, faz pesquisas, principalmente para descobrir a história e o imaginário da marca, descobre sobre sua essência, que retrata no desenho e evolui para o storytelling. Ricardo Leite, no entanto, acredita que ainda que o desafio de educar os clientes para entender e valorizar a importância desse trabalho, não foi isso que está escrito aqui. Ricardo Leite, no entanto, acredita que ainda existe o desafio para educar clientes para que entendam e valorizem a importância desse trabalho. Para ele, o mercado ainda está compreendendo o que o design pode proporcionar. E somente as empresas que já vivenciaram um projeto de design estratégico conhecem esse valor e entendem por que os honorários pertinentes são mais elevados. A pessoa sabe por que ela está pagando mais caro.
Para Marcelo Bicudo, o branding transformou os designers em figuras mais estratégicas. Entretanto, o designer entende que isso pode se tornar uma armadilha, pois o branding clássico é uma evolução de uma série de metodologias de comunicação integrada, e uma repartição de fórmulas pode levar a um esvaziamento dos escritórios ou a uma repetição do design que se fazia anteriormente, sem o valor da estratégia. Carlos Dranger concorda que o branding agregou o valor ao próprio processo de design e favoreceu uma melhor remuneração dos projetos. Se por um lado a tecnologia mudou, o processo de trabalho reduziu o custo dos projetos de identidade visual. Por outro, a inclusão do branding e de um pensamento estratégico contribuiu para agregar valor às marcas, desde a sua criação, adicionando um diferencial absolutamente necessário para acompanhar as tendências de campo do design, de identidade visual e a própria visão de marca em todo o mundo. Show? Pessoal, vamos encerrar aqui a nossa leitura de hoje. Amanhã a gente volta. E hoje a gente teve alguns gapzinhos aí, né? Teve algumas reflexões aí, se você acompanhou, você tem algum material aí, se você trabalha na área. E aprender sobre branding, aprender sobre design, como começou, quais são os diferenciais e por que é tão importante esse nome branding, né? É super interessante, estou muito feliz de estar lendo esse livro, estou muito feliz de estar compartilhando com vocês, tá bom? Se você perdeu os outros episódios, vou deixar salvo o replay dessa live lá no nosso canal do YouTube. Show? A gente volta amanhã, chegando na parte 2 do livro, finalizamos a parte 1. Infelizmente, nosso livro está acabando, tá? Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado para vocês que participaram comigo até aqui, para vocês que assistiram. E agora, como sempre, é só você colocar em prática o que você aprendeu nesse vídeo. Vai para cima e um beijo lá naquele lugar. Valeu!